Boa noite a todos. Hoje eu vou contar a vocês uma história que ao longo do tempo se tornou uma lenda urbana de uma pequena cidade do norte do interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, mas que muitos lá, principalmente os mais antigos da cidade, alegam ser verdade e terem alguns até participado do fato. A história se passa no município de Miguelópolis, uma pequena e pacata cidadezinha do interior, banhada pelo Rio Grande, com muitas propriedades rurais, em volta e ranchos à beira d'água. O ano se passa muito antes dos anos 80, quando o município ainda não era muito bem estruturado, mas já era uma cidadezinha. Vamos chamar a pessoa de Senhor Noquinha. O Senhor Noquinha era uma pessoa tradicional da cidade. A maioria dos moradores o conhecia de andar pela cidade no início. Vários pontos da cidade era chão de terra e havia algumas comemorações que ao longo do tempo se tornariam tradicionais, como festas juninas, quermesses e até alguns forrós que quase varavam à noite. Nunca foi dito por alguns conhecidos achegados do Sonoquinha quando ele chegou à cidade, se foi criado lá ou era de lá mesmo. Mas o que foi dito pelos antigos moradores daquela pequena cidade rural ao longo do tempo é que o Sonoquinha não era realmente uma pessoa igual a qualquer outra. Sua família, como ele, também guardavam segredos difíceis de se ocultar, né? E sobre ele. Esses tais segredos estavam cada vez mais difíceis de se esconder. Não se sabe após o segredo Sonoquinha vir à tona se aquilo era herança de família, de algum parente em particular ou adquirido de alguma outra coisa. O fato logo começou a chamar a atenção de alguns amigos mais achegados, que logo levantaram uma suspeita que aquela loucura do Sonoquinha não era somente uma loucura de fase. Segundo alguns amigos antigos do tal senhor, muitos anos depois dizia-se que o Sonoquinha, em certas noites e dias, enlouquecia por completo, atacando os cachorros da família, rasgando toda a roupa do corpo, atacando até as galinhas no quintal, no terreiro, e investindo de unhas e dentes em todo mundo da casa. E isso já vinha de longa data, sem cura e sem remédio. E segundo alguns, notava-se pelos estranhos que cresciam por algumas partes do seu corpo e rosto, e que também apresentava aumento das unhas e aparecimento de uma força fora do comum para um homem que não era lá de aparência um homem de porte para se ter medo. Durante anos, esses bons amigos do Sonoquinha o auxiliaram. Durante anos depois, o levavam para o soltar na mata de caminhonete, sabe? E isso durou até sua velhice. Até que um dia o Sonoquinha faleceu. Mas os bons amigos que ficaram e morreram depois dele afirmavam com toda firmeza que Sonoquinha realmente era um lobisomem. E aquilo que ele apresentava nunca se tratou de nenhuma doença psiquiátrica ou mesmo conhecida pela ciência, mas todos afirmavam que o Sonoquinha era um lobisomem de verdade. Os amigos do Sonoquinha, ao presenciarem o sofrimento da família com aquela situação, ofereceram ajuda a eles, que durou anos, até o resto da vida daquele homem, pois em algumas noites e época de quaresma, sabendo eles do que havia de acontecer, o pegavam e o transportavam para um lugar bem longe da cidade, para uma mata fechada, bem de tarde, para que o Sonoquinha entrasse naquela sua fase da madrugada, ao despontar da lua, sem oferecer mais perigo. Em algumas vezes, segundo esses conhecidos, era possível buscá-lo do outro dia
em um estado lastimável, muitas das vezes todo machucado, sujo, esfarrapado, mas consciente no outro dia. E em outras vezes o Sonoquinha aparecia já dentro da cidade como uma pessoa normal, já no outro dia da manhã, tendo percorrido quilômetros a pé, uma distância impossível para uma pessoa chegar em um outro dia de manhã. Esse fato, foi conhecido durante muitos anos dentro de Miguelópolis, E quando eu cheguei à cidade de Miguelópolis, na década de 81, já se falavam praticamente, já se contavam a história dele, Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, Coloquei como Sonoquinha na realidade para preservar na realidade a pessoa, Mas muitos falavam, e eu conheci um vizinho meu, muito antigo também, que falava realmente que foi amigo dele também, antes de falecer também, um senhor já de muita idade, que aliás era até gaúcho, veio do Rio Grande do Sul, morar naquela cidade lá, e que teve amizade com ele, teve na realidade uma vida, uma história com esse Sonoquinha, e que ele também garantiu, morreu garantindo que esse Sonoquinha era verdadeiramente um lobisomem mesmo, E esses na realidade são relatos, de uma cidade, para vocês aí, mais um relato. Tenham todos aí uma boa noite.